O meu nome é Isa e hoje eu falo pra você. Você é suficiente. Você tem o seu valor. Você é dona da sua vida. Você vale a pena. Insuficiente é o suficiente. Gosto de brincar com isso. Eu nunca ensaio o que eu vou falar antes do show. Então aquilo veio assim. Pamela, da cantora Isa, que fez um discurso sobre empoderamento feminino no The Town e foi questionada por não ser coerente. Empoderada eu também sou, traída eu também já fui, só que eu fico calada. Eu não... quer aceitar o chifre, quer aceitar a tomagaia, quer aceitar o Jurandir, fica de boca calada, porque traída todos nós já fomos. Uma artista brasileira vive um relacionamento conturbado. Resultado, vira piada nacional. Memes, chacota, diminuição. Suficiente de que forma, Isa? Que suficiência é essa que você diz que tem e que quer despertar em outras mulheres, que você deixa um cara tripudiar em cima da sua cabeça? Você deixa passar. Cadê essa força toda, mulher? É só no palco? Aquilo ali é uma encenação? Porque na vida real, a coisa não funciona assim. E eu não tô tacando hate pra cima de você, não. Eu tô falando a realidade. Você é uma fraude pra você mesma. Uma duas mulheres negras famosas, mesmo signo, nascidas com 4 dias de diferença, ambas talentosas, ambas traídas. Mas uma se torna ícone de empoderamento, a outra motivo de chacota. Não, isso não é sobre fofoca, é sobre estratégia. É sobre como duas mulheres com talentos similares construíram narrativas completamente diferentes. Não importa apenas o que acontece, importa como você constrói a partir do que acontece. E hoje, através da história delas, você vai entender os 3 pilares que separam uma Beyoncé para uma Isa. A resposta não é o que você imagina. Fique até o final e descubra como aplicar isso também na sua vida. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, que branco, que índio, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Existe um momento na vida de toda mulher forte em que ela simplesmente se afunda. Quando tudo o que ela construiu, todas as certezas que tinha sobre si mesma, desabam de uma vez. E quando você descobre que o homem que você salvou escolheu destruir você, nesse momento, você não é mais uma mulher bem-sucedida. Você é só uma mulher quebrada. Os homens da minha geração, primeiro, não gostam muito de ver a mulher fazendo sucesso, bem-sucedida, ganhando dinheiro. Isso é uma coisa que existe mesmo. Então, se for mais do que ele, é um outro problema muito sério. E eu, felizmente, eu tenho conseguido trabalhar bastante, sem parar, na minha profissão. Então, eu acho difícil esse relacionamento. A cantora Juliette reclamou que os homens não chegam, não se importam, que você se prepara, que você se arruma, que você vai, que você se insinua, nada acontece. Cara, a gente tá falando do mais alto nível de mulher masculina, né? São essas mulheres da mídia que tem muito dinheiro, muito status. Isso aí é poder, é característica masculina. O homem masculino, o homem provedor, o homem fodão não quer isso, ele não quer comer o outro homem. As cerimônias de premiação, os ônibus turísticos e os hotéis passaram muito rápido. Você recebe prêmios e as pessoas dizem o quanto respeitam você.
Muitas dizem que Beyoncé, ela transformou o limão numa limonada. Pegou a traição e criou arte. Só que ao contrário da Isa, ela não tinha um Léo Dias para expor a vida dela. Se cuida. Boa. Cuida desse bebê. Eu pedi desculpas a ela. Eu falei, Isa, desculpa. Desculpa ter sido Não é sua culpa, Léo. a pessoa que levei tudo isso pra sua equipe. Não, que tem que, você não tem que pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa é o canalha que não respeitou. Léo, não se sinta culpado. Não. Quem tem que nesse momento pedir desculpas e de joelhos é o canalha do traidor. Uma mulher, sabe que é um momento de gravidez? Esposa dele, cara, grávida. Um momento de gravidez dele também. Filho Ele tinha que poupar esse momento. Os beijos que eu dei, as marcas que deixei. Por que Isa se divorciou, deixou um casamento todo tradicional para virar uma mãe solteira de um embuste jogador de futebol? Será que ela se acha tão empoderada, capaz de até consertar um homem torto? Porque ela já estava de 20 para 22. Eu achei fantástica a volta dela. Ela desfilou com a gente. Quando foi em 23, a Isa passou por uma complicação de família, de separação com o primeiro marido. E ela não estava conseguindo casar as agendas, porque é uma artista, ela tem a agenda dela, tinha um problema dela, pessoal, na casa dela. Aí eu encontro a Isa. Quando eu olhei o David Brasil com a Isa, eu falei, não, é a Isa. Aí eu olhei pra ela, eu falei, Isa, não sei o que, quanto tempo. Ela me abraçou, ela tava assim, super empolgada, vendo a apresentação da Rafa e do Felipe. Ela me abraçou e falou, eu tô com saudade. Eu falei, então volta. Ela falou, eu quero muito voltar. Eu falei, então nós vamos conversar depois do carnaval. Partiu dela. Ela tava com saudade, mas eu falei, volta. Você já reparou que mulheres consideradas as mais lindas, as mais poderosas, bem-sucedidas, líderes da própria vida, donas de si, acabam se relacionando com um homem menor do que ela? E não é só no quesito financeiro. Beyoncé, uma mulher lindíssima, poderia escolher o homem que quisesse, pegou o embuste. Eu não sei como ela consegue olhar para a cara dele. Homem feio. Virgínia Fonseca que o diga. Mas descobriu. Estou grávida. E eu, achei meu príncipe. Vou largar tudo, vou atrás dele. Aí ele me jogava na parede, ele gritava, depois pedia desculpa, chorava. E eu, meu Deus, ele tem tanta coisa boa. Ele me assumiu. Vou tolerar. E fui tolerando 1 ano, 2 anos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na internet, a Lívia Zarutti empoderada. Vivemos uma ilusão de um amor romântico que nem ele acredita, gente. Pelo amor de Deus. Aí depois a gente quer chegar a falar que é dona de mim, não é mesmo? Mas existe esse padrão. Mulheres fortes, talentosas, cantoras, admiradas. É o alvo preferido do embuste. Sem talento, sem brilho, sem beleza, sem prestígio verdadeiro. E Beyoncé, que está no nível elevado, ela quis a cópia do próprio pai. Um traidor, controlador que chifrou a mãe. Mas a mãe, ao contrário dela, teve coragem de ser mãe solteira. Vai ficar esperando seu filho fazer 18 anos e te largar pela mulher dele? Você vai querer na hora que o seu filho, na hora que o seu filho anunciar que será pai, você vai pular no colo dele como se o filho fosse seu? Você vai parasitar a vida dos seus filhos e justificar o sentido do seu viver por conta de filho, por conta de macho, por conta de um teto? Então, enquanto a gente está ali fazendo chacota da Isa, a gente se esquece do embuste que está na nossa casa, não é mesmo? Só que eu fui postar e deu ruim, eu não sei o que foi que aconteceu. Não seja por isso, a gente posta de novo. Vou contar uma breve historinha para vocês. Eu fui casada, todo mundo sabe aqui. E meu ex, ele aprontava muito, né? A mãe dele não concordava com as coisas que ele fazia. E um dia, ela deu um conselho a ele. Só que como a cabeça dele era deturpada, ele entendeu esse conselho diferente.
dele falou com ele assim: fulano, essa menina não vai ficar com você. Você sabe por quê? Porque ela não tem um pinto pra dar comida, ela trabalha fora, ela é independente. Ela não sou eu que tinha 5 bocas pra alimentar. Então, do jeito que você trata essa menina, ela não vai ficar com você. Isso foi um conselho. Só que ele entendeu diferente. Ele entendeu assim: eu tenho que meter um filho nela. Então, um dia ele verbalizou isso pra mim. Ele falou o seguinte: sabe por que você faz isso comigo? O fazer isso era... eu simplesmente tava cheia da situação, já tinha chamado, conversado, tentado resolver, ele não queria. Eu deixava ele sair pra trabalhar, pegava um caminhão, parava na minha porta, jogava tudo que era meu dentro e ia embora. Isso aconteceu 2 vezes. Porque naquela época eu ainda era o tipo da mulher que acreditava em ficar dando chance, que ele ia melhorar. Só que chance, a depender do relacionamento, a depender, você só dá uma vez. Passou disso, virou brega. Quem quer mudar faz acontecer. Não fica procurando historinha. Então, na cabeça dele, o que que acontecia? Eu só conseguia ir embora porque eu não tinha filho. E aí ele teve a brilhante ideia: vou meter um filho nela. Só que tem uma coisa que eu não contei pra vocês. Eu sou uma mulher estéril. Mas existem mulheres aí que tá aturando embuste, usando a desculpa de filho, usando a desculpa de família, não é mesmo? É você, sua trouxa. Mas eu fiz e o que fiz, mas eu também entendo que eu aprendo muito com as coisas que acontecem e eu tenho me blindado. E o mais importante, assim, eu tenho agido pensando que isso aqui, né, daqui a pouquinho vai estar aprendendo a mexer aqui também, né? Então eu quero que ela tenha acesso à minha imagem da forma correta. O que eu falo e que eu deixo de falar agora... Você quer ir lá? Vai lá. O que eu falo ou o que eu deixo de falar... Ai, tia Natália, que chegou? O que eu falo ou o que eu deixo de falar agora tem a ver com o que afeta ela, sabe? Vira tudo sobre ela, né, Isa, num determinado momento. E não tô nem sendo legal, não. Vira sobre mim também, né? Porque é o que me deixa bem também. O que me deixa bem é saber que eu tô pensando nela, assim, antes. Sim, o que importa pra você é ela, né? Também tem isso. E eu acho é legal. Acaba pesando muito, né, assim, na família. E eu vou dizer mais uma coisa. Cuidado com a gravidez compulsória, porque o golpe da barriga não é a mulher que dá. É o homem. É o homem. É o homem que dá golpe da barriga. É só ele. Filho prende homem? Não. Filho prende mulher. O golpe é dele. Pra prender você, mulher. E ele fica livre. Livre pra correr atrás de outra. Gente, eu fico passado porque antigamente as mulheres que engravidavam pra prender o macho. Só que hoje em dia é ao contrário. O macho que engravida as mulheres pra prender elas. Porque quando elas estão grávidas, elas não podem sair, não podem fazer quase nada. E quando ganham filho, toda a responsabilidade fica nas costas da mãe. Aí o macho fica livre pra trair, pra sair, pra beber, pra curtir. Enquanto a mãe fica em casa cuidando do bebê. E por mais que a mulher tente sair tanto quanto o homem, nunca dá, mesmo. Porque assim, quando é no período gestacional, ela fica mais sensível, fica mais delicada. Os hormônios ficam à flor da pele, ela não consegue muito se locomover, tem um ganho de peso, enfim. Mas eu não posso falar isso pra uma mulher que já tem 1, 2, 3, que não tem rede de apoio, que ele é um pai ausente, que ele não dá pensão, que sobrevive do Bolsa Família. Então eu não posso chegar aqui e dizer a ela: é um absurdo você querer interromper. Mas você já entendeu que às vezes aquele homem que diz assim: o meu sonho é ser pai, não é ser pai o sonho dele. O sonho dele é manter você amarrada no pé dele. E nem sempre, na maioria das vezes, não é pra cuidar de você. Não é pra cuidar dessa criança. Não é pra ser um pai bacana. Não é pra ser um marido zeloso. É só pra te manter presa a ele. Porque ele sabe que essa criança na sua vida vai ser uma âncora e não asas. Cuidado quando você acabou de se formar na faculdade, recebeu uma promoção no trabalho, ganhou um outro prêmio, começou a conquistar uma carreira solo e ele te embucha, ele te engravida e a sua cabeça muda. Porque hoje você é mãe e você não é mais livre como era antes. Você quer manter uma imagem de família. Você não quer que a sua filha cresça sem um pai. Cuidado para ele não te engravidar todo ano. Já ouviram falar do golpe da barriga invertido? O que é o golpe da barriga invertido? O golpe da barriga tradicional é aquele que a mulher engravida sem, assim,
falar pro cara ou propositalmente para prender o cara. Mas algo que é muito famoso e pouco falado é o golpe da barriga invertido, em que o homem tenta prender a mulher, não para ficar com ela e etc, mas de uma maneira de estragar a vida dela, fazendo ela engravidar, propositalmente, porque acham que assim vai prender aquela mulher a eles, ou prender a vida da mulher para a mulher não sair, porque é um narcisista abusivo, tóxico do caramba. Então, cuidado, mulheres, pelo amor de Deus, cuidado. Então criamos um ciclo vicioso. Salvamos um embuste, ele se torna dependente, desenvolve ressentimento, nos trai ou agride, nós nos culpamos por não ter sido boa o suficiente e vamos salvar o próximo. E o mais perigoso, justificamos esse padrão como amor incondicional, quando na verdade a codependência mascarada. O macho dela, do trabalho, do esporte, dos amigos, isolou ele e passou a ser a patroa. Se ele largar ela, ele perde o pão, perde tudo e ainda a filha. E por detalhe, vai ter que ainda pagar a pensão. Para que vocês me vissem e ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. E pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas eu tô grávida. E eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Ele me traiu. Não acredito que eu tô falando isso. No momento em que eu fiz o que eu fiz lá atrás, falando sobre um tal vídeo, eu fiz porque eu tava pensando no bem de outra pessoa. Uhum. Eu não tava sozinha. E aí eu acho que quando a gente tá sozinha, a gente pode calar tudo e pensar naquilo que é o mais bonito. Mas quando a gente não tá, eu acho que a gente tem que pensar naquilo que é melhor pro conjunto. E o que era melhor pro conjunto naquele momento era não calar. Não pensar em ser coerente, não pensar em putz, mas se eu mudar de ideia, ou as pessoas não sabem dos meus combinados, ou sei lá, enfim. Mulheres que construíram sucesso através da competência desenvolvem uma autoestima baseada em consertar problemas. No trabalho, isso é produtivo. No amor, é destrutivo. Depois do escândalo, ela deveria ter mais amor próprio. Um arquétipo da mulher empoderada, vocês concordam comigo que é a Mulher Maravilha? É a última bolacha do pacote, é a empoderadíssima. Pra mim, não. Então, só que a Mulher Maravilha, arquetipicamente, e a gente tá falando de uma história também que segue arquétipos mitopoéticos, ela fica sozinha no final. Sim, ela não consegue o super-homem. E ela tem ali a obrigação de dar conta de tudo, que tantas mulheres pensam que elas são capazes e isso vira um sacrifício. E a gente vê, dentro dessa história arquetípica, qual que é o arquétipo da Lois Lane, que é a mulher do super-homem? Ela é heroína? Não. Ela não é heroína, ela é uma jornalista. É jornalista. O tempo inteiro, às vezes frágil, caindo de prédio, e o super-homem tem lá que resgatar ela, de alguma maneira. Só que ela aconselha ele. Em vários momentos das histórias são arquetipos. Por que o super-homem se transformou num grande sucesso? Porque segue modelos arquetípicos ancestrais de masculinidade e feminilidade saudável. A gente tem no arquétipo da Mulher Maravilha o oposto do que funciona em relacionamentos. Que a gente vê na própria história que a Mulher Maravilha fica sozinha depois. Ela mora numa ilha de mulheres que só tem amazonas, mulheres guerreiras, que não tem homem. Por que agora toda mulher tem que ser forte 24 horas por dia? Ter todas as respostas, nunca fraquejar. Mas empoderamento real não é o resultado final. Empoderamento é o processo. E todo processo inclui quedas, erros e recomeços. Empoderamento começa exatamente onde todo mundo acha que ele termina. No fracasso. Na dor. Does everybody
everybody know who everybody is? All right. I'm Beyoncé and I'm the president. Se você é uma mulher focada na carreira, preste muita atenção no homem que é invejoso do seu sucesso. Essa cultura de que o homem tem que ser o provedor, tem que ganhar mais dentro da casa, formou uma quantidade abissal de homens que se sentem inseguros quando a mulher ganha mais ou quando ela tem mais sucesso na carreira. E de alguma maneira, esse cara vai dar um jeito de te sabotar para que as coisas aconteçam do jeito que ele foi educado para acontecerem. E ele pode fazer isso de uma maneira muito subjetiva, muito indireta. Se o cara fica incomodado quando a sua felicidade vem do trabalho, quando você é promovida, quando você tem algum tipo de sucesso, fuja. Se o cara é conformado com a vida dele, com o saláriozinho dele, se ele não tem ambição e você tem, se você quer crescer, se você quer coisas maiores, pode ter certeza que esse cara vai dar um jeito de puxar você para baixo para se nivelar a ele por baixo. Se você perceber que o seu homem está te atrasando na sua caminhada profissional, se livre dele logo, porque a sua carreira não vai acordar amanhã dizendo que você não serve mais. Nunca se sinta culpada diante das tuas conquistas, do teu dinheiro, do teu sucesso, da tua carreira por causa de um homem que não se conforma que sua mulher tenha mais sucesso que ele. Mas eu quero fazer uma pergunta que ninguém está fazendo. Quem disse que empoderamento é estar sempre por cima? Quem disse que mulher empoderada não pode fracassar, não pode errar publicamente, não pode ser vulnerável? A origem da palavra empoderamento vem do inglês. E, pasmem, foi criada por homens nos anos de 1960 para falar de comunidades que ganhavam poder político. Depois, o feminismo negro abraçou o tema. Mulheres como Bell Hooks, Angela Davis entenderam que empoderamento não era individual, era coletivo. Eu me fortaleço para fortalecer outras como eu. O sucesso é o maior atraso de vida que você pode ter. Foque em você. Salve a sua pele, ganhe o seu dinheiro. Marido não é segurança pra ninguém, carreira é. Por exemplo, se eu fosse casar com um homem, se eu pensasse nisso, diria que infelizmente ainda acho homens atraentes, mas só o futuro dirá por quanto tempo isso continuará. Se algum dia eu optasse por me unir a um homem, seria somente com alguém que garantisse segurança, colocando terras, propriedades e bens em meu nome. Desculpe, o que é tão engraçado? Sabes uma coisa? O engraçado é que nós rimos disso porque parece ridículo, certo? As mulheres querem se sentir seguras quando sabemos que os homens não são confiáveis. Eles não são apenas pouco confiáveis, mas também são os principais predadores das mulheres. Isso mesmo, o homem com quem você dorme pode matar-te. Então, quando encorajamos as mulheres a se casarem, estamos encorajando as mulheres a se aproximarem de nós. A menos que encorajemos as mulheres que encorajamos a se casar, a tomar essa decisão com seus melhores interesses no centro. Sim, é controverso falar sobre dinheiro, bens, terras e propriedades ao discutir o casamento, porque somos ensinados a seguir as distrações do amor. E o amor é tudo por amor. O homem que me ama vai garantir que eu esteja seguro para o resto da vida. Mas, infelizmente, a maioria dos casamentos não é estruturada ou tratada dessa maneira. As mulheres são ensinadas a abordar o casamento de um lugar onde as emoções guiam. Mais uma vez, isso é para nos distrair. Porque se deixarmos as nossas emoções de lado e nos concentrarmos na lógica, nos fundamentos e na realidade do que isso vai fazer para mim, a maioria das mulheres não vai se casar com um homem. Depois do casamento, ela começa a vida nova, se dedicando à música evangélica. Mas os fãs não precisam se preocupar, porque ela garante que vai continuar cantando com a mesma alegria de sempre. Mas em algum momento viramos empoderamento em produtos de marketing, em obrigação individual, em se você não conseguir é porque não se empoderou o suficiente. E o que era para libertar virou prisão.
A mulher precisa se submeter ao homem, precisa. E quando eu digo se submeter, eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem e à ação de ser, sim, em vários momentos, submissa. Ainda que você ganhe mais do que ele, você sempre será mais submissa. Há situações... Você só não apanha agora porque tem 6 milhões de seguidores. O horário que você malha, às 10 horas, é hora de velho rico, de jeito nenhum. Se você não sair da Bodytech, eu não vou ficar com você. Essas são só algumas das situações de violência que Cíntia Chagas relata ter sofrido do seu ex-marido Lucas Bove, deputado estadual do PL. Ela conta que uma das primeiras situações aconteceu quando ela publicou um vídeo de publicidade na sua rede social e ele foi até sua casa, chamou ela de puta piragabunda e pediu pra ela apagar o vídeo da rede social. Em uma das últimas mensagens que Cíntia enviou pra Lucas, ela diz: a sua necessidade de controlar o meu passo a passo, a faca que você atirou em mim, os beliscões, os hematomas na minha perna, os gritos ao pé do ouvido, isso acabou com a nossa relação. Cíntia alega que ele era extremamente ciumento, controlador e possessivo. Ele exigia que ela compartilhasse a sua localização constantemente, além de fazer videochamadas para comprovar onde ela estava. Sim, a mesma Cíntia que diz que as mulheres tinham que ser submissas aos homens. Mas será que ficar calada é sempre empoderamento? Ainda mais Isa, que estava sendo ameaçada pelo Léo Dias, que não teve a mínima humanidade de entender que ela estava nas últimas semanas de gravidez? Ou às vezes empoderamento é ter coragem de falar, mesmo quando sua voz treme. Eu acabei de me separar e todo mundo vai querer saber o porquê, entendeu? É por chifre. E eu não vou nem chorar, entendeu? Chorei, mas eu tô com ódio. Aqui tem parente meu, aqui tem parente dele, aqui tem pessoa de serviço dele. Eu não quero nem saber, entendeu? Eu não vou sair por errada de novo. Porque a França é doida, a França é surtada, a França mereceu. Recém-parida eu mereci, filho da... Com uma criança de 2 meses no meu braço. Sem ter nem pra onde ir. No momento que eu tô mais fraca, desgraçado. Pois ele vai passar vergonha também. Não vou ser corna sozinha. Corna sem massa, cara. Todo homem perto dos 40 tá louco pra ser pai. Tá louco pra ser pai. Mais do que vocês. Só que o cara tá procurando a mulher que vai ser a mãe do filho dele e não tá achando. Então, como a gente não tem relógio biológico, o cara fala, meu, não vou. Sem pressa. Sem pressa. É que pra eles tudo bem. Isso. Então, estão tão desesperados e também tão acuados que estão agora fazendo uma coisa absurda, que eu chamei de golpe da barriga ao contrário. Eles estão pegando mulheres que são bem-sucedidas, que estão de boa família, tal. Ele precisa fazer um filho. Ele está engravidando a garota para falar, agora eu fiz meu filho. Ele quer o filho, ele gostaria de ter a mãe. Só que como ele não está achando a mãe qualificada, ele está fazendo o filho com a amiga. Então alguns estão pegando uma amiga para fazer um filho e alguns estão pegando as desinformadas. Empoderamento real é ter coragem de expor seus fracassos, de mostrar que você... A sociedade, que ela ajuda a escrever uma espécie de constituição que viria a reinar sobre aquela sociedade. Uma constituição que, em nome da ordem social, proíbe as mulheres até mesmo de ler. Num determinado momento da série, a coautora daquela constituição é castigada com a amputação do seu dedo sem anestesia, por ter cometido a desobediência de ler. Veio à tona o motivo pelo qual Cíntia Chagas se separou. Ela foi a do marido. E eu me solidarizo com ela porque mulher nenhuma merece passar por isso. Eu fico muito agradecida à lei de direito ao divórcio, porque as mulheres do passado não tinham essa possibilidade. Eu fico muito agradecida à lei de proteção à mulher, a Lei Maria da Penha, porque as mulheres do passado não tinham uma lei que as protegesse. Cíntia Chagas muitas vezes incentivou ideias de submissão feminina e autoridade masculina, mas ela mesma não